Então, nas duas últimas aulas, o Murilo deu uma excelente fundamentação na parte de câncer, falou sobre vários aspectos sobre a parte biológica, genômica. A gente viu também sobre câncer de mama, subtipos. Espero que vocês estejam lembrados de tudo isso, porque a gente vai precisar disso tudo hoje. Tá certo? Então é muito importante que hoje vocês não só estejam com os slides abertos, como estejam alertas, porque o ritmo vai ser alto, a gente vai trabalhar com teoria e prática ao mesmo tempo. Eu tentei preparar slides passo a passo, captura de tela de cada detalhe, para vocês não se perderem, mas vai ser rápido o ritmo, senão a gente não consegue chegar naquilo que a gente quer. Tá certo? Então, só relembrando, a gente, na última aula, bom, isso aqui já passei, a gente falou sobre a importância de redes, né, de vários tipos, e falou sobre princípios simples e sistemas complexos, viu aqueles exemplos, falou sobre mapeamento em tabelas, tudo isso eu estou repassando um negócio que a gente já viu. E na aula passada, a gente falou sobre duas coisas importantes. A aula passada, quando eu me refiro à aula passada, estou falando na minha aula passada, tá certo? Antes das duas aulas do Murilo. A gente falou sobre topologia e emergência, certo? Eu expliquei o que é topologia, né? Que é a parte de você analisar a forma como as redes se conectam. A gente viu alguns exemplos, né? E a forma específica como os nós se conectam na rede. Falei sobre ferramentas, tem esse GEF que a gente não vai usar e o Cytoscape que a gente está usando e vai usar bastante hoje, tá? E para explicar um pouco da ideia da topologia e por que olhar a topologia pode me trazer informação e descoberta, eu analisei o caso das cidades, certo? Das 8 cidades, a gente transformou elas num grafo, certo? E a partir desse grafo, a gente olhou, será que eu consigo resolver alguns problemas olhando a topologia? Então a gente pegou esse gráfico, que é um grafo bem simples, né? E falou sobre um primeiro problema, se fosse uma doença se espalhando, quem é o nó que eu investiria. Aí eu falei sobre Between Centrality, que é aquele cara, de uma forma muito intuitiva, por enquanto informal. Depois a gente vai formalizar tudo isso. É o cara que está mais no meio do caminho de todo mundo. Tá certo? Depois a gente viu o exemplo do, se eu quisesse despachar um medicamento, falamos sobre Closeness Centrality, que é o cara que está na média mais perto de todo mundo. Novamente, um conceito informal. Tá certo? Esse aqui eu falei meio corrido no final da aula, mas eu imaginei essa rede, se ela fosse, ao invés de 8 cidades, fosse eu e mais 7 amigos, não é? E as arestas fossem relações de amizade já existentes, certo? Então, se eu imaginar que eu sou D ali, por exemplo, né? Ali, é aquele carinha ali, o dinossauro no caso, certo? Que comunidades eu pertenço? Então, eu posso imaginar que eu tenho a comunidade da universidade, a comunidade que eu escalo. Na verdade, eu não escalo, mas tudo bem, né? Eu podia botar da paleontologia, talvez. E aí você consegue perceber, pela topologia da rede, que aqui tem claramente duas comunidades e eu ligo essas duas comunidades de uma certa maneira. A gente também vai falar sobre isso. Por enquanto, eu só estou introduzindo tudo informalmente para a gente entender o conceito, que dá para fazer com a topologia, tá? Mas, hoje, aí eu falei sobre a emergência, né? Esses comportamentos, essas configurações da rede, elas não são propositais, não tem um master chief lá fazendo isso. Ela vai emergindo das relações das conexões, tá certo? Então a gente falou um pouco sobre emergência, que é aquele comportamento que, quando você tem um conjunto de partes menores que interagem, emerge um comportamento coletivo, e não é possível, e isso é muito importante na emergência,
predizer o comportamento olhando a unidade sozinha. Então, se eu pegar um pássaro sozinho, você nunca vai ver isso acontecendo e você não vai nem conseguir dizer por que isso está acontecendo. Só é possível ver esse comportamento se você pegar vários pássaros e fizer eles voarem em conjunto. Tá? Então, a aula de hoje vai começar a discutir o seguinte: como nós estudamos a emergência? Como nós estudamos esse comportamento que emerge da interação das partes? Na verdade, podia ser também como nós estudamos a complexidade, certo? Por quê? Porque, como o Murilo mostrou, as relações entre as coisas são muito complexas. E ele só não mostrou mais complexidade porque não deu tempo na aula, mas senão ele ia falar, mas tem mais isso, mas tem mais aquilo. Cada reunião que eu tenho com ele, aparece mais um grau de complexidade, ele fala mais um outro caso que eu não estava considerando. Então, realmente, o negócio é muito complexo. E é por isso que isso é excelente para nós, porque essa disciplina, ela é voltada a lidar com coisas extremamente complexas. Tá? Então, uma das técnicas que você tem que aprender a dominar para lidar com a complexidade é você aprender que você vai ter que trabalhar com vários graus de abstração. A gente já faz isso no mundo real. Quando você olha essa cena, a complexidade que existe nessa cena é imensa. Eu poderia analisar essa cena por vários aspectos, vários detalhes. Eu poderia olhar as cores das coisas, eu poderia olhar a distância da faixa, se todas as faixas estão pintadas certinhas, quantas pessoas tem, quantas janelas tem naquele prédio, quantos andares. Eu poderia analisar uma diversidade de coisas, mas nós temos a capacidade de, por exemplo, se eu estou atravessando a rua, eu quero saber as pessoas que estão próximas para poder não me esbarrar em ninguém. E eu não fico gastando tempo olhando cada detalhezinho. Então, o que eu faço? Eu abstraio. A minha mente faz isso. Ela consegue abstrair, olhar do todo e eu consigo olhar num nível de abstração mais alto. Esconder os detalhes e olhar num nível de abstração mais alto. É isso que a gente vai fazer na disciplina. Na verdade, e o Murilo mostrou nas últimas aulas bastante isso, não é? A gente começa de coisas mais baixas, que são ali as proteínas interagindo, e a gente vai vendo reações, pathways, células, tecidos. Cada um desses caras é um nível de abstração. E, no fundo, de uma certa maneira, aumenta a complexidade do que acontece lá embaixo. Mas, se eu sempre fico olhando aqui embaixo, tá? Eu não consigo, por exemplo, abstrair que tem lá uma articulação entre as proteínas para fazer um certo processo da célula funcionar. Por quê? Porque eu preciso abstrair. Eu não posso ficar só olhando, esse cara bate com esse cara. Eu tenho que ficar subindo o nível de abstração. Tudo bem? E na hora que a gente fala em subir o nível de abstração, vão chegar as redes. Por quê? Nas redes, eu também tenho uma técnica de fazer níveis de agregação. Eu consigo pegar uma rede cheia de coisas que eu não consigo ver direito o que é que tem lá embaixo e ir agregando as coisas para ir tirando as coisas que me interessam. Tá certo? Essa técnica de subir o nível de agregação, eu uso a palavra agregação de uma forma que vocês não estão acostumados, mas daqui a pouco a gente vai trabalhar mais com esse conceito de agregação. Mas a ideia de agregação é criar um nível superior de abstração que agrega conceitos de baixo, certo? O agrega aí não é necessariamente um agrega que nós estamos acostumados, de juntar tudo num. Muitas vezes o agregar é pegar um grupo de baixo e trazer uma informação para cima, certo? A gente vai aprender a fazer exatamente isso usando redes, certo? Então, para fazer isso agora, tem um segundo conjunto de slides que é mais voltado para a prática. Então, esse conjunto de slides é mais ligado à parte teórica e esse outro conjunto que está ligado aí, também está no Classroom, é mais ligado à prática. Então, vamos para ele agora. Eu até botei uma setinha aqui. Bom, então agora vai ter esse segundo conjunto de slides aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai entender
o conceito do que eu vou chamar de redes complexas na prática. E é por isso que vocês têm que me seguir rápido, certo? Vai ser gol, 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 gol. Tudo bem? Então, para isso, e isso é uma das coisas que a gente faz nessa disciplina, a gente escolhe um problema do mundo real e puxa ele para estudar no nosso universo, certo? Então, eu peguei um artigo de câncer de mama. Como eu fiz essa separação no final de semana, eu não tive tempo de consultar o Murilo, então eu não tenho a menor ideia da relevância desse artigo. Pode ser que seja um negócio extremamente importante, pode ser que não, certo? Mas para a aula de hoje, isso não é relevante. Para o trabalho de vocês, isso é relevante. Seria importante vocês procurarem artigos com um certo critério. No meu caso, o critério foi só um. Se o cara disponibiliza datasets do jeito que eu preciso para a aula de hoje. É esse o meu critério, certo? Então, no fundo, porque na aula de hoje a gente só vai mostrar a mecânica. A gente não vai analisar os dados e os resultados. Como a gente vai só olhar a mecânica, eu vou fazer uma série de concessões, simplificações, e eu vou realmente correr em algumas coisas, porque nesse momento eu preciso que vocês vejam o todo. Eu preciso subir o nível de abstração da aula, certo? Depois, a gente vai ter tempo de pegar cada pedaço e discutir em detalhes. Ah, nesse caso aqui, o que a gente faz? Qual é a decisão que a gente toma? Tá certo? Se vocês quiserem, vocês podem entrar no artigo, mas o que eu quero mostrar? Na biologia, principalmente nessa área de biologia computacional ou genômica, existe uma prática muito importante que na computação só está começando recentemente a crescer, mas na biologia computacional isso é uma prática já há muito tempo. E a minha hipótese é que ela não existiria se as pessoas não fizessem isso, né? E vocês viram na aula do Murilo quantas coisas foram descobertas só olhando os dados que outras pessoas compartilharam, certo? E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Porque nessa disciplina a gente não vai ter tempo de coletar dados lá, né? Mas a gente vai pegar dados que outros olharam. E agora eu quero mostrar para vocês como é que vocês fazem isso. Geralmente, quando vocês abrem um arquivo, certo? Vocês vão ter, eu vou mostrar vários formatos, eu mostrei em aulas passadas um desses formatos. O arquivo geralmente é lá no final, geralmente, tá certo? Alguns desses, eles têm lá no final datasets compartilhados, tá vendo? Em algum lugar, às vezes tem, às vezes... Nesse caso aqui, não necessariamente supplemental material, tá vendo? Eles têm isso, mas no nosso caso, eu estou interessado num negócio chamado Accession Numbers. Tá vendo aqui? O que são os Accession Numbers? Muitos desses estudos, principalmente quando o estudo envolve expressão gênica, todo mundo... gente, eu estou usando tanto termos computacionais quanto da biologia que eu conheço, que o Murilo já introduziu. Se vocês tiverem dúvida, vocês param e perguntam. Não vão adiante sem entender. Principalmente se eu falar alguma coisa de biologia que o pessoal da computação não entende. Ou o contrário também, tá? Parem e perguntem, tá? Eu estou considerando que a gente vem construindo isso, eu e o Murilo, os blocos de construção, para vocês entenderem o que a gente está falando. Mas tem não entendi e tal, para e pergunta, certo? Então, quando o estudo envolve expressão, não é? Vocês lembram do que o Murilo falou da expressão, né? Aqui talvez até tenha um gráfico mostrando a expressão do RNA nos diversos tipos de tecido. Talvez tenha algum gráfico, não sei. Eles têm muito gráfico aqui. Não sei se tem um específico mostrando, tá certo? Isso nesse caso aqui não é relevante, se ele vai mostrar no artigo, tá? Mas ele estuda a expressão de RNA e o que ele está olhando aqui? Ele está olhando os subtipos de câncer de mama, tá? Que, se vocês se lembram, foi o assunto da última aula em que o Murilo tratou isso aprofundadamente. Então, esse artigo está estudando... Se você quiser fazer algum comentário do artigo, viu, Murilo? Porque eu realmente não olhei o conteúdo. Né?
É. Então, ele estuda, está envolvido no estudo dele. Quer dizer, o estudo não é especificamente, digamos assim, para caracterizar os tipos, até onde eu entendi. Tem outros artigos que fazem isso. Mas eu não peguei os outros, que talvez fosse mais apropriado, porque os datasets deles são muito difíceis de trabalhar para essa aula que vai ser rápida. Então eu peguei um artigo que usa esses subtipos para fazer outro tipo de análise, tá certo? Mas vocês vão ver aqui que ele usa esses dados de expressão gênica. Ele não mostra aqui visualmente, geralmente os artigos mostram aquele mapa de expressão, né? Ele não mostra aqui, mas isso para a gente agora não é importante. O importante é saber o seguinte, como esse cara usou expressão de RNA, é muito comum que eles compartilhem os dados no GAO. Lembra o GAO que o Murilo mostrou? Que é aquele repositório onde as pessoas compartilham dados de expressão, certo? Ah, então agora a gente vai aprender a entrar lá e achar esse cara aqui. Como é que eu acho? Primeiro, todo dado tem um accession number. Tá vendo aqui? Esse accession number, ele vai me levar para os dados desse artigo que foram compartilhados no GAO, tá? Se vocês quiserem um caminho mais fácil, vocês podem ir seguindo pelos slides, tá certo? Então, eu não coloquei o endereço do GAO aqui, né? Falha minha, tá? Deixa eu botar aqui o endereço do GAO. Eu vou botar no slide, tá? Se alguém quiser. Pronto. Tá aí o endereço do GAO. Aí vocês podem entrar no GAO, tá? Vocês vão entrar nessa tela aí, tá certo? Então note, inclusive na tela está mostrando o destaque passo a passo do que vocês vão fazer, ok? Qual é o próximo passo? Vocês vêm para Query e Browse, aqui em cima, e você vai colocar Search GAO Datasets. Tudo bem? Tá. Se você escrever o accession number aqui, ele vai te trazer mais coisa do que deveria, porque vai ter outras coisas que referenciam, isso vai ficar uma busca mais poluída. Então eu prefiro entrar aqui no Advanced, e eu estou mostrando isso nos slides, certo? E aqui, ao invés de procurar em todos os campos, eu vou procurar só no GAO Accession, tá vendo? Eu só vou procurar nesse campo aí, porque aí ele filtra melhor para mim, tá? Aí eu vou pegar esse número aqui, que foi compartilhado no artigo, tá? E vou escrever aqui, ó. E vou dar um search, tá? Bom, você vai ver que o primeiro estudo já está mostrando aqui, ó, que o accession number, cadê? O accession é aquele que eu estou procurando. Então achei o cara que eu quero. E aqui ele está falando o que, que é Expression Data for Breast Cancer Subtypes, que é exatamente o que a gente vai trabalhar nessa aula, certo? Então, todos chegaram aí? Aí o que, que você tem que fazer agora? Olha só, alguns desses dados, eles têm essa opção Analyze with GO2R, tá? Nem todos têm, certo? Eu não sei exatamente por quê. Eu acho que alguns não submeteram no formato que permite o GAO processar, não é isso, Maria? Eu acho que alguns não... Tem alguns que eu li lá que parece que tem alguma confidencialidade ali, que tem dado que a gente gostaria de analisar, mas não dá para você abrir na ferramenta, você tem que mandar e pedir, enfim. Então nem todos, não fiquem frustrados. Ah, mas eu achei um lá, não sei o que, e não apareceu essa opção. Pois é, acontece, certo? E aí, vocês vão clicar em Analyze with GAO-R, certo? Tudo bem? Todos estão aqui comigo? Bom, bacana. Eu nem sei se o Analyze está aqui. Tá. É que eu, na verdade, eu devia ter colocado esse workflow aqui.
Bom, na verdade eu botei na ordem errada, mas vamos voltar agora. O que a gente vai fazer? Porque eu entrei no GAO sem explicar o que a gente vai fazer. Tá certo. Deixa eu explicar o que a gente vai fazer. Visão geral, certo? Hoje, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai pegar dados de expressão do GAO. Vocês já viram, a gente chegou lá, a gente vai pegar esses dados. E isso vai gerar uma tabela, certo? E essa tabela, ela tem apenas nós. Quem são os nossos nós? Vamos lá, quem é que sabe dizer quem são os nossos nós? Hã? Os genes, certo? Os genes que a gente vai fazer um filtro por expressão. Eu vou explicar isso, mas são os genes e a expressão deles. Não existe nesse arquivo que a gente vai gerar a interação entre os genes. A gente não tem isso, certo? A gente até poderia derivar a interação do que a gente chama de coexpressão. A gente não vai fazer isso hoje, que é complicado, e a gente vai perder muito tempo, certo? Com esses nós... Oi? Então, aí já é o resultado da comparação entre as duas amostras. Na verdade, ele botou todos os dados aí. E o GAO tem uma ferramenta que permite fazer a comparação. E aí a gente vai baixar a comparação usando o GAO, certo? Ele não publicou já comparado, ele publica os dados brutos. Ele vai publicar todas as amostras deles e a expressão das amostras dele. Aí a gente vai falar para o GAO, GAO, calcula para mim o que a gente vai chamar de expressão diferencial, que é a diferença de um para o outro. Aí ele vai calcular para a gente e eu vou ter isso aqui, certo? Bom, eu fiz isso aqui, maravilha, eu tenho os meus nós. Esses nós vão para o string. A gente já viu o string também, só que a gente viu o string de uma forma mais simples. Agora eu vou pegar os dados do GAO, os nós, e eu vou jogar no string. O que o string vai fazer para mim? Eu vou falar, string, me diz quais são as interações que você conhece desses genes que eu selecionei do GAO, certo? Então eu vou pegar os genes que eu selecionei e vou falar para o string, me diz o que você conhece de interação desses caras. Aí o GAO vai montar o quê? Uma rede para mim, pegando os genes que eu selecionei e ligando eles. E eu vou, o que eu vou exportar? Eu vou exportar um arquivo no estilo string, que a gente meio que já viu, que ele é uma mixagem de nós e arestas. Eu não sei se vocês lembram, teve uma aula que eu falei de desnormalização. O ideal é que eu tivesse um arquivo de nós, um arquivo de arestas. Mas para simplificar, o string bota tudo num arquivo só usando desnormalização. Então ele repete dados dos nós e arestas, tudo num arquivo só. Esse único arquivo vem parar agora no Cytoscape. E no Cytoscape a gente vai fazer uma análise. É por isso que eu disse que hoje tem que ser rápido, certo? Vocês não podem dormir no ponto, certo? Então vamos lá. É isso que a gente vai fazer. Então nós começamos pelo GAO, certo? Barará, já mostrei isso, e já mostrei isso. Agora, o que a gente vai fazer? Bom, primeiro, o que a gente tem aí no GAO? Vamos ver o que a gente tem no GAO. A gente tem, aí você vai me corrigir se eu falar alguma bobagem, viu, Murilo? Mas o que a gente tem aqui? Cada linha dessa aqui, tá? É uma amostra, não é isso? É uma amostra, isso. Cada linha dessa é uma amostra, tudo bem? Uma amostra de um tecido de um indivíduo, certo? De uma mulher, provavelmente, eu acho. Mas tem homem também, não sei se esse estudo envolve homens e mulheres, provavelmente de uma mulher. Então, é uma amostra de um tecido de um indivíduo, ou de uma pessoa, certo? E essa amostra tem a expressão gênica de vários genes que foram selecionados nesse estudo, certo? A expressão gênica daquela amostra, tá? Então eu tenho várias amostras, cada uma tem a expressão gênica. Para facilitar a comparação, o que ele faz é que todos vão apresentar os mesmos genes, alguns mais expressos, alguns menos expressos em cada amostra. Tudo bem? Bom,
Por que eu escolhi esse estudo para a gente analisar? Porque ele tem uma coluna aqui que é Tumor Subtype. Ou seja, ele organizou as amostras conforme o subtipo detectado. O subtipo é aquilo que o Murilo falou na aula passada. É exatamente aquele tipo. Lembra lá que ele mostrou como é que cada subtipo tinha, não é? Cada um deles tinha luminal A, lembram? Luminal B, tinha HER2, não é? Lembram disso? Então, é aquilo. Quem não lembra, os vídeos já estão disponíveis, dá uma assistida de novo, porque isso é importante. A gente vai falar então o seguinte, olha, organiza para mim por subtipo, tá? Então ele vai organizar para você aqui por subtipo, tá vendo? Tá. Tem alguns... Bom, o que é Human Cell Line eu não faço ideia, não sei se o Murilo sabe. Porque tem um tecido normal, que é outro grupo, eu não sei o que é Human Cell Line, eu não vi lá. São linhagens celulares que estão em cultura numa plaquinha de pé. Ah, tá. Tiradas de uma paciente X anos atrás, mantém em cultura. Todo mundo entendeu? Então, é uma cultura, são bactérias que elas devem ser usadas como referência. São células do tumor da paciente. Da paciente... Não tem nada a ver com essas amostras que são coletadas. Tá. Vou botar mais perto. Essas células são retiradas de pacientes e cultivadas no laboratório. Depois elas podem ser, como elas são imortais, elas podem ser espalhadas para outros grupos de pesquisa no mundo inteiro. E elas servem como uma espécie de referência, base referencial para vários estudos, porque todo mundo está usando... Teoricamente. Teoricamente, elas vão mudando. Mas é bom para fazer ensaios funcionais, que você pode alterar facilmente o gene dela. Tá. Isso aí. Legal. Você consegue, então, mexer nessas células. Elas não nos interessam no estudo de hoje. Não. Elas não nos interessam. Na verdade, hoje, como a gente vai fazer um estudo simplificado, a gente vai simplificar muita coisa. E a parte mais complicada eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Vocês gostaram, não gostaram? Vocês ficaram felizes. Bom, então olha só. O que a gente vai fazer? Vocês vão ver aqui que tem, ó. Como a gente ordenou por tipo, tem breast cancer, aqui tem basal. Pelo que eu lembro, o basal é aquele que o Murilo falou que não se encaixa nos outros três. Certo? Não é isso, Murilo? Não se encaixa nos outros três tipos, é o que ele chama de basal. Certo? HER2, tá vendo? Ah, o meu já está agrupado, mas ignora isso aqui que vocês estão vendo. O de vocês não vai estar selecionado assim, tá certo? O de vocês... Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar meus grupos aqui. Pronto, apaguei. Acabou. Então, luminal A, luminal B... E aqui é o Human Normal, tá vendo? Esse Human Normal, provavelmente, conforme o Murilo falou na última aula, provavelmente são tecidos adjacentes, não é? Ou então de alguma outra origem, de mamoplastia, enfim. São considerados tecidos que estão classificados como não tumorais, certo? Bom, então o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai pegar a diferença entre dois, que é o que a gente vai chamar de expressão diferencial. O Murilo falou em linhas gerais na última aula sobre expressão diferencial. Hoje a gente não vai aprofundar, a gente vai olhar por alto expressão diferencial, e aí a gente vai ter uma aula que a gente vai mergulhar, olhar estatística, olhar p-valor. Mas hoje não, porque não vai dar tempo, tá? Hoje é só uma visão superficial das coisas. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai criar dois grupos para poder fazer o confronto, certo? O normal e o luminal A. Como é que eu crio dois grupos? Primeiro, você clica aqui em cima, ó, tá? E clica em Define Groups. Aí você define os grupos que você quer. Por exemplo, normal, aí você dá um Enter, luminal A, aí, espera aí que o meu luminal A saiu com A minúsculo. Luminal A e dá um Enter. Estão vendo os dois aí? Bom, você criou os grupos, agora você vai dizer para o Geo quem é desse grupo, certo? Como é que eu faço isso? Agora eu venho aqui,
Ah, quem é normal? Eu pego todo mundo que é normal aqui. Se você usar o Shift e clicar no último aqui, ó, ele seleciona todo mundo. Tá? Você clica no primeiro, segura o Shift, clica no último, ele seleciona todo mundo. Certo? Não esquece de uma coisa, porque nas últimas muita gente esquece. Ele ainda não definiu que é normal, ele só selecionou. Para definir que é normal, você tem que clicar no normal aqui, ó. Aí você está vendo que ele fica verdinho e aparece 11 samples, certo? Fechou? Agora a mesma coisa para luminal A. Vamos subir lá no luminal A. Vamos pegar o primeiro. Clicou no último. E clicou no luminal A para ficar roxinho, certo? Um ficou verdinho, o outro ficou roxinho, nós estamos na mesma página. Tudo bem? Certo? Tem várias questões que a gente pode discutir e no futuro a gente pode discutir. Hoje a gente não vai discutir. Por exemplo, o número de amostras é diferente entre os grupos, certo? Isso pode gerar um desbalanceamento? Pode, tá? Mas não é nosso problema hoje porque a gente está simplificando. Eu só estou chamando a atenção para dizer, nem tudo são flores como a gente está fazendo aqui, simplão assim. A galera que faz isso para valer tem que levar um monte de coisa em consideração. Não é só chegar lá e fazer esse bababá, papapá. Senão a gente fazia a descoberta em 2 horas. Não é assim que funciona. Tudo bem? Mas a gente precisa hoje dessa simplificação. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai dizer para o Dinho. Compara para mim esses dois grupos, certo? Você clica em Analyze. Aí o que ele vai fazer? Ele agora vai pegar o normal e o luminal A e vai comparar. Ele está comparando lá no fundo agora. Está processando lá, está na nuvem lá, queimando um monte de energia e litros de água, aquecendo a Terra, pronto, comparou. Bom, agora ele comparou para mim, certo? E o Murilo já deu uma conversada um pouco do que é isso aqui, certo? Vamos lá, vamos pensar. O que é? Vocês precisam entender bem isso, porque isso vai ser a base que a gente vai trazer para frente. O que é cada linha? Quem é que me diz o que é cada linha? Hã? Um gene, certo? A expressão de um gene, certo? Por que ele não está separando normal de luminal A? Vamos ver se vocês sabem. É a comparação. Ele está mostrando a diferença. Ele não está mostrando a expressão de um e a expressão de outro. Ele está mostrando a expressão diferencial. É quanto o luminal A se expressa mais ou menos que o normal. Quanto cada gene no luminal A se expressa mais ou menos do que o normal. Tudo bem? Aqui tem duas coisas que a gente vai falar, mas eu também não vou entrar em detalhes agora que não vai dar tempo. Mas o fold change, né? O fold change, que também o Murilo já deu uma mencionada, é quantas vezes, né, em termos de multiplicativos, um gene se expressa mais do que o outro, certo? Então, se você clicar nesse gene aqui, ó, por exemplo, vamos pegar esse careta aqui, ó, tá? Ele vai mostrar aqui um gráfico, tá vendo? Aí o que ele está me mostrando aqui? Para esse gene, ele está mostrando a expressão do normal e ele está mostrando a expressão do luminal A, certo? Que foi os dois que eu escolhi para comparar, tá? Nesse caso, o normal se expressa, a ordem no G eu sempre me atrapalho, mas é o contrário do que a gente marcou. Hã? É melhor ficar na ordem certa? Melhor, né? É melhor, eu fiz na ordem inversa. O Murilo falou que é melhor fazer na ordem normal. Para fazer a ordem normal, vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão ter que voltar aqui nos samples, certo? E os grupos vão ter que ser invertidos. É melhor, né? Tá, então...
Apaga tudo. Eu vou começar com o luminal A. É por isso. Eu tinha que ter começar. Começa pelo teste, depois vai pelo controle. Isso aqui é só para saber se vocês aprenderam, tá certo, gente? Agora é a mesma coisa, só que ao contrário. Primeiro o luminal A. Então eu vou pegar o luminal A aqui. Só é legal explicar por que a gente está preocupado com a ordem. Para saber se vocês vão saber identificar se a ordem está certa ou errada. É interessante a gente saber por que a gente tem que consertar essa ordem, tá? Você consegue voltar na tabela lá? A tabela está montada ainda? Será que ela apagou? Descer um pouquinho. Desce lá. Acho que não apagou, não. Porque eu não... Se vocês repararem, cada barra dessa aqui é a expressão do gene em cada um dos datasets. Teoricamente, cada dataset veio de uma amostra biológica, tá? Então, claramente a gente vê que as amostras normais têm uma expressão média maior que as amostras tumorais. Todo mundo chega à mesma conclusão? Legal. Só que quando a gente vai na tabela, lá em cima, o fold change aqui é um fold change positivo. Vocês conseguem ver que está mais 6? Esse fold change mais 6 aqui reflete que a amostra teve ganho de expressão. Então, a gente percebe que, nesse caso, o script usou como normal as amostras tumorais e como tumoral as amostras normais. Então, ele está refletindo que essas amostras têm 6 vezes mais expressão em média do que esse grupo aqui. A gente quer o contrário, a gente quer saber quantos esse aqui tem em média de diferença de expressão para esse aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês façam quando vocês rodarem o script, confiram se o fold change está condizente com o que vocês estão vendo aqui. Abram qualquer gene, confiram. O fold change lá em cima está me dizendo que houve aumento, então eu espero ver aumento de expressão aqui. Se tiver o contrário, é porque a gente começou de ponta cabeça lá em cima. Legal. Tá? E, na verdade, então, o que deveria acontecer é que ele deveria dar o mesmo valor, só que negativo. Teria que dar negativo, significa que ele perdeu 6 vezes de expressão ali. Se vocês não fizerem esse controle, vocês vão carregar essa informação o resto do estudo, achando que esse gene está super expresso. Na verdade, não. Está diminuindo. Tudo bem? Legal, gente. Então, vamos lá. Vocês inverteram já enquanto a gente estava aqui falando? Vamos ver se vocês são tão rápidos quanto eu. Que eu agora vou fazer os normais aqui. Então, vou colocar aqui os normais. Não esqueçam de clicar nesse negócio aqui, ó. Porque às vezes, ó, aí tem que aparecer os dois aqui, tá vendo? Só que agora invertido. Tudo bem? Depois eu acho que eu vou ter que ajustar nos slides também as cores, porque nos slides eu acho que eu fiz tudo invertido. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu fiz os slides. Tá invertido nos slides, tá vendo? Tudo bem. Depois eu ajusto no slide. Bacana. Não, não, é importante sim, claro, é importante. Porque a gente também percebeu esse problema no ano passado, né? O pessoal analisava e interpretava tudo invertido, né? Bom, então agora... Tá vendo? É o mesmo gene, agora vocês vão ver que tá o gráfico ao contrário, tá certo? Que é o que o Murilo falou. Esse aqui é o controle, o normal é o controle, e o luminal A está se expressando menos 6 vezes. Agora faz sentido. Tudo bem? Todo mundo entendeu o que vocês estão vendo aí? Bacana. Esse fold change está expresso em logaritmo, tá? Então não é 6 vezes somente. Tá? É logo de 2, se eu não me engano. Tá? Tá. Então considerando... É uma escala logarítmica de expressão. Tudo bem? Com base 2. Tá? A gente depois vai gastar uma aula só mostrando esses detalhes, porque eles são fundamentais, mas é importante você entender isso que o Murilo falou. Tá? O que mais? Aquilo ali, ele está trabalhando com uma média. Tá certo? Por isso que é 6 vezes. 6 vezes na média. Ele não está olhando, ele está tirando a média de um, a média do outro. É por isso que vocês têm que considerar que o número de amostras diferentes impacta, tudo impacta, certo? Tá. O que tem outra coisa importante que o Murilo mencionou, que a gente vai falar por alto, e não vai mexer nisso agora, mas é o p-valor, que é o quão seguro o sistema está de que aquilo ali é factível, está acontecendo,
em relação ao randômico. Mas isso a gente não vai entrar em detalhe agora, mas é importante. E aí tem o ajustado também. Bom, o que a gente vai fazer agora? Tá? Então a gente fez tudo isso. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai mexer. A gente vai mexer nas opções, tá certo? Por que a gente vai mexer? Porque para esse estudo é importante? Na verdade, não. É pelo seguinte. Depois o Murilo, a gente pode discutir essas opções aqui. O que significa escolher um certo p-valor e o que significa escolher um certo fold change, tá certo? A gente vai discutir isso. Hoje, eu escolhi parâmetros muito rigorosos porque eu quero que a rede fique pequena. Porque senão, na nossa análise aqui na sala, a gente não vai conseguir ter uma coisa didática para hoje. Mas isso não quer dizer que na prática, no mundo real, vocês vão fazer isso. Isso é só didático, gente. Tá? Então, olha só. Eu sugeri aí, e na verdade isso eu fui experimentando até a rede ficar do tamanho que eu queria. Ou seja, isso é bem arbitrário. Eu coloquei um p-valor de 0,01. P-valor de 0,01 é o mais rigoroso que existe. Certo? Ou seja, eu tenho uma opção, né? É o mais rigoroso. Quanto menor, você vai ficando mais rigoroso. Aquele que estava antes é um p-valor ok, quer dizer que estava bom. Depois a gente vai falar sobre p-valor. Mas a gente vai botar rigoroso porque eu preciso de poucas amostras. O fold change aqui, eu vou botar 3, que também é bastante. Eu poderia trabalhar com menos do que isso, certo? Mas por que eu estou pegando bastante? Porque eu também quero filtrar pouca gente, certo? Então, esses critérios não têm relação nenhuma com uma análise séria dos dados, certo? Eles só têm relação do que eu quero fazer uma filtragem para minha rede ficar pequena para vocês verem ela, certo? Então, o que eu fiz? Eu fixei um p-valor muito rigoroso, então eu vou jogar fora tudo que não está nesse p-valor rigoroso. Não quer dizer que essa galera não é importante, ela pode ser importante, ela provavelmente é importante, mas para hoje não vai servir, certo? E eu botei um fold change bem grande, tá? Bem grande, não, mas um fold change grande. Também não quer dizer que é um critério que vocês precisam usar, é só para a gente fazer a análise de hoje. Tudo bem? Aí eu vou dar um reanalyze. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer a análise, tá? E vai tirar fora da análise quem não tem esse p-valor e quem não tem esse fold change. E aí, se você clicar aqui nesse primeiro de visualization aqui, tá vendo? Ele vai mostrar esse gráfico de vulcão, que a gente também vai estudar mais para frente. Eu vou falar muito por linhas gerais do que ele significa. Aqui na horizontal, você tem o fold change. Toda essa faixa preta aqui no meio, ele está desconsiderando. Ele só está considerando o que está de azul e o que está de vermelho. Por que tem para os dois lados? Quem é que pode me dizer? Oi? Exato. É uma expressão diferencial negativa ou positiva, certo? As duas interessam para a gente, certo? Porque está menos expresso do que deveria ou está mais expresso do que deveria. E na vertical, eu tenho o p-valor, tá certo? Então, ele vai só filtrar esses dados, tudo bem? E eu vou pedir para ele, para exportar para mim, só os caras que eu pedi para ele filtrar, certo? Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui em Explore and Download. Você tem que usar essa opção para ele fazer o download só do que eu filtrei, tá? Se você for pelo outro download default do GEO, ele vai exportar tudo. Aqui eu quero exportar só o que eu filtrei, certo? Ele vai mostrar de novo o gráfico mais bonitinho. E aqui tem Download Significant Genes, certo? Oi. Dá para você passear com o cursor em cima de cada gene. Ah, legal. O Murilo está chamando a atenção aqui, ó. Tá vendo? Ó. E a galera da biologia tem que olhar esse... tem que olhar esse RAP1GDS1. Que é ele? Vai, fala aí. Vamos ver, a galera da biologia. Tem que saber o que é.
Eu da computação não faço ideia. Mas você percebe que ele vai mostrando o gene, o símbolo, o título dele, quanto ele tem de fold change e quanto ele tem de p-valor. Tá vendo? E aí, agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer download significant genes. Tudo bem? E vocês podem salvar com o nome que vocês quiserem. Eu botei esse dia ou filter genes, mas vocês podem salvar como genes. Escolha uma pasta de vocês para salvar isso, certo? No final, o que vocês vão me entregar como tarefa? Vai ser somente o resultado final, que é o que vocês vão fazer no Cytoscape. O resto eu não vou querer. Então vocês guardem em qualquer lugar aí, só para vocês conseguirem importar depois. Tudo bem? Tá, eu acho que vocês gravaram, né? Eu também deixei isso disponível aqui. Quem quiser, ele está disponível. Eu deveria ter colocado aqui e esqueci. Agora eu lembrei que eu esqueci. Tudo bem. Agora eu lembrei que eu esqueci, é ótimo. Vamos lá. Se vocês entrarem nesse endereço do GitHub, ó, que é o Data for Health, né? Aí vocês lembram que tem essa página da disciplina e aqui tem um diretório chamado Data. Isso aqui é só se alguém se perder numa parte do caminho, em Breast Cancer Geosubtypes, tá? Eu coloquei todos os arquivos intermediários aqui, se alguém precisar, se perder em alguma parte. Esse DAO Filter Genes é o cara que ele exportou, tá certo? E o que ele é? Primeiro, pela extensão ele é o quê? O que é a extensão TSV? Tab Separated Value. Os valores são separados por tabulação, certo? Aqui estão os dados que ele tem, que ele exportou. Então ele tem o ID, o gene symbol, que vai ser importante para a gente conversar com o string. Aqui tem o title, que não me interessa muito agora. Bom, infelizmente aqui eu tenho que reduzir o tamanho para ele mostrar o resto. Mas ele tem aqui o fold change e o p-valor, certo? Sucesso. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o string, certo? Lembrem-se que, então aqui eu fiz o download, tá? Não, desculpa, não vou abrir o string, ainda não. Você vai abrir isso numa planilha. Agora o Murilo ficou feliz. Você vai abrir isso numa planilha. Se alguém quiser, vocês podem abrir essa planilha que está no link aí, que eu compartilhei com vocês, que é uma planilha que já está prontinha, tá certo? Se alguém quiser abrir na própria planilha, pode abrir, certo? O que eu fiz nessa planilha, certo? Essa planilha vai servir só porque, para eu importar no string, eu preciso só dos símbolos dos genes. Eu não preciso de mais nada, certo? Então, é mais fácil eu vir na planilha, copiar e colar no string. Tudo bem? O que eu fiz? Tem alguns genes que ele não acha, não tem o símbolo, tá? E aí, eu não lembro bem por que ele não tem, não sei se é um gene que não foi ainda identificado, eu não sei muito bem o que pode ser, mas tem alguns genes que não tem o símbolo, né? Então, o que eu fiz foi o seguinte, se alguém for fazer na mão, tá? Se alguém quiser usar a planilha, usa a planilha. Se alguém for fazer na mão, eu selecionei tudo, certo? E mandei ele fazer um sort range. Aí eu digo que aqui tem cabeçalho, pelo gene symbol. Na hora que eu dei um sort por gene symbol, todos que não têm símbolo ficaram para o final, os vazios. E era isso que eu queria, na verdade. Certo? Então, esse aqui já está com sort e os vazios ficaram para o final. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todos os símbolos aqui, só os símbolos, certo? Vou selecionar todos os símbolos aqui. Tudo bem? E agora eu vou entrar no string. Então, vamos lá. No string está aqui o endereço, se vocês quiserem, tá? No string. Para não ter a mesma confusão da aula passada, eu deixei aí destacado
Primeiro, vocês clicam em Multiple Proteins. Tá? Pode. Quem for acabar fazendo no Excel, lembra que o Excel ele tenta transformar as coisas que ele acha que é data em data. Então tem alguns genes que eu vi aqui que tem SEPT1, SEPT2, SEPT3 e tem também o MART7. Ele vai tentar transformar isso em data. Tá. Tem que olhar esses genes e transformar para texto. Pode. Exato. Entenderam? O Excel tenta transformar em data. Na verdade, eu acho que o Google, o Spreadsheet também fez isso, que tem um que está à esquerda que eu acho que ele fez isso. Fala. O endereço do Git, deixa eu fazer o seguinte, que eu devia ter feito, não fiz. Eu vou colocar o endereço do Git aí nos slides, tá? Para quem quiser, tá? Peraí, não é nesse aqui não. Deixa eu botar aqui, ó. Esse é o endereço do Git, tá? Se alguém quiser, beleza? É esse endereço aqui, tá? Tudo bem? Bom, estamos todos nessa página aqui? Bom, aí ele fala multiple proteins. Aqui tem um comentário que o Murilo fez já. Você falou, André, não era gene esse negócio? Por que o cara está chamando de proteína? Quem é que pode me dizer? É gene ou é proteína isso aí? Vamos ver. Pelo menos o pessoal da biologia tinha que me dizer isso. É gene ou é proteína? E aí, galera? Ninguém arrisca? Então vocês estavam dormindo nessa parte. O Murilo falou o seguinte: quando o gene codifica uma proteína, porque nem todo gene codifica uma proteína, certo? Nem todo gene codifica uma proteína. Tem, sei lá, microRNA lá, tem coisa que não codifica proteína. Quando o gene codifica uma proteína, é usual, talvez, poderia dizer que é usual, colocar o mesmo código no gene e na proteína. É usual. Não é obrigado. Às vezes não acontece que não. Agora eles estão tentando normalizar, não é isso? Às vezes acontece que não. Tá? O que vai acontecer que vocês vão ver é que o string ele vai fazer uma busca para tentar achar essa associação quando não tem a associação. Então, a gente vai ficar falando gene e proteína de uma forma intercambiável aqui, mas é importante vocês não se confundirem. Tá? Vocês têm que entender o que cada software está fazendo. O primeiro, ele falou de expressão de RNA. O que é que expressão de RNA tem a ver com proteína? Vamos lá. Né? O que é expressão de RNA? Porque a gente está vindo para um lugar de proteína. O que é expressão de RNA tem a ver com proteína? Vamos lá, galera de biologia, pelo amor de Deus, eu nem sou da biologia. Vai lá. O que a expressão de RNA tem a ver com proteína? O RNA vai ser traduzido na proteína, correto. Mas o que a expressão do RNA tem a ver com as proteínas? A expressão do RNA, ela vai indicar potencialmente que vai ser produzida mais proteína para aquele RNA que está sendo expresso. É garantia 100%? Como o Murilo falou? Não. Tem um monte de coisa aí no meio do caminho que pode interferir nisso, mudar isso. Tá certo? É um tipo de simplificação, mas que é uma simplificação bastante boa. Pelo menos a gente está sabendo assim, a célula tem intenção, não é isso? A célula tem intenção de produzir aquelas proteínas. Ela está pedindo, faz. Pode ser que tenha uns caras que entrem no meio do processo ali que atrapalham. Mas a célula está dizendo, eu quero produzir essas proteínas porque eu preciso para tal coisa. Certo? Então,
que a gente viu no GAO? A gente viu o pedido. É como botar o pedido lá. Mandei o pedido, certo? Pedido de compra. Me dá essa proteína, certo? Lá, você foi lá no compras online e fez o pedido. Isso vai passar por um processo. Então, quanto mais pedidos, supõe-se que vai se ter mais proteínas. É a suposição. Ou pelo menos a célula está pedindo mais. E aí agora, o string, ele já está olhando o outro lado. Ele está olhando o lado da proteína agora. Certo? Ele está imaginando, essas proteínas que você pediu aqui no seu pedido, o que elas fazem, como é que elas conversam, certo? Então vocês vão pegar aquilo que vocês copiaram e vão colar aqui, ó. Espera aí, eu copiei o cara errado. Eu tenho que copiar da planilha. Sem o cabeçalho, tá? Sem o Gene Symbol lá. Vocês vão colar aqui, certo? Aqui embaixo, ao invés de automatic, você já disse que é Homo sapiens, porque você já sabe que é Homo sapiens. Tá certo? É melhor você já dizer para ele, ó, esse aqui é Homo sapiens que eu estou trabalhando. Tá? E aí você vai dar o search. O que ele vai fazer? Ele vai olhar os estudos que falam de cada um desses genes e vai botar aqui para você olhar se ele fez a associação correta. Num estudo científico para valer, você vai olhar para ver se ele fez certo. Certo? Tudo bem? Aqui não, a gente está só fazendo um toy example, correndo só para fazer o negócio. Então a gente não vai verificar, porque tem muito gene e eu não vou olhar um por um. Então, vamos de boa, vamos considerar que ele associou certo. Certo? Talvez tenha perdido alguns. Ele fala em algum lugar quantos ele conseguiu associar. Às vezes ele não acha. Tá? Ele achou 860. Hã? Não achou. Isso não é relevante para a gente agora, tá certo? Não se preocupem com isso. Ok? Achou todos? Aí ele está dando uma mensagem aqui, que o grafo é grande, olha lá, não sei o que, vai ter isso, vai ter aquilo. Ignore. Dê um contínuo aqui. E aí ele vai trazer essa baita rede aqui. Eu fui dando contínuo. Só contínuo. Só dei contínuo. Acreditei que ele associou certo. Novamente, gente. E eu estou falando isso porque tem gente que acha que vai sair desse negocinho que fez na disciplina. Eu vou publicar um artigo que eu achei. Calma, gente, não é assim, certo? Você precisa ter mais evidência. Aqui a gente só está fazendo um toy example. Tudo bem? Legal. Ele criou essa rede. Vamos lembrar o que essa rede faz. Eu já falei para vocês isso numa outra aula, mas a gente vai lembrar aqui. A minha, talvez, eu não sei se a de vocês vai estar assim, porque eu já tinha configurado algumas coisas da minha que ele manteve. Por exemplo, esse evidence aqui, deixa eu dar um evidence update, eu não sei se a de vocês vai estar assim, ó. Tá? Então, essa representação é melhor para vocês verem, tá certo? Cada nó desse aqui é uma proteína que foi produzida a partir de um gene daqueles que a gente informou, certo? Lembrando que aqui o string não recebeu nenhuma informação sobre a quantidade de expressão gênica. Ele não está interessado nisso, certo? E para a aula de hoje a gente não vai se preocupar com isso. Depois a gente vai trabalhar com isso, tá bom? O que ele está falando para mim aqui? Essas proteínas que foram produzidas por um gene X e um Y aqui, elas têm várias interações verificadas de várias maneiras. Quais são as interações que ele está me mostrando aqui? Então vamos aqui embaixo. Se você vier aqui para Settings, tá? Ele vai me mostrar. Cada uma dessas interações é uma cor. Certo? Então, por exemplo, experiments quer dizer que o cara foi lá no laboratório, fez um experimento controlado e provou que a proteína tal interage com a proteína tal.
Tá certo? Tá provado lá que aquela lá vai lá e faz alguma coisa com a outra. Tá certo? Databases quer dizer que tem bancos de dados reputados, controlados, que registraram a interação entre essas proteínas, certo? Ó, tem aqui, tá, mas não há garantia que foi testado lá no laboratório, tudo bem? É porque tem outras maneiras. Eu não sei se nesse caso ele considera inferida, não sei exatamente o que ele considera. Não sei exatamente o que ele considera, mas isso quer dizer que ele pegou de um banco de dados, tá certo? Talvez muitos outros datasets mostram exatamente a mesma coisa. Então, ele infere que lá está acontecendo. Então, o que o Murilo falou é que muitos outros datasets podem, né, atestar aquela interação, então, para ele está acontecendo. Eu quero chamar a atenção, daqui a pouco vocês vão ver, que esses 3 primeiros, a gente está falando de interação que ele chama de física, que é que uma proteína ela interage diretamente com a outra. Vocês lembram das interações que o Murilo mostrou? Quer dizer isso. Text mining, eu diria, no meu conceito pessoal, que é a menos, vamos chamar assim, confiável, é que ele tirou relatos dessa interação fazendo mineração de textos. Certo? Bom. Todas as outras 4 não quer dizer que existe uma interação, não há registro de uma interação direta entre as proteínas. O que acontece qual é a expressão? O que é isso? Quando uma se expressa, a outra se expressa. Tá? Isso é importante, mas não quer dizer que uma proteína interage diretamente com a outra. Quer dizer que só quando há expressão de uma, a expressão da outra por alguma razão. Elas podem estar em circuitos diferentes, com pathways completamente diferentes. Tá certo? Vizinhança, eu estou achando que é na zona genômica lá. No DNA, eles têm uma certa vizinhança. Isso é importante também para algum tipo de estudo. Não é isso? Não no nosso caso, a gente não vai considerar isso. Fusão de genes eu não faço a menor ideia, mas deve ser alguma coisa importante e com a ocorrência, certo? Bom, enfim, tem outras coisas, que eu não vou dar uma aula de bicho, eu vou deixar para o Murilo depois falar essas coisas, mas tem outras coisas que não são a interação física entre proteínas, tá certo? Bom, para o nosso caso de hoje, a gente vai filtrar as coisas para simplificar a nossa rede. Porque senão fica uma densidade de interação muito grande, porque meio que quase tudo acaba gerando uma interação e essa rede vai ficar muito conectada. E não é um interesse para hoje. Novamente, é uma simplificação didática. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai dizer para o string que a gente só quer as interações físicas. Então a gente vai tirar os outros da parada. Então você vai clicar em Physical Network e vai dar um update. Certo? Aí ele vai tirar os outros. Você vai ver que vai ficar bem menos interação aqui, ó. Tá vendo? Bem menos, tá? Interação. Aí agora ele só está mostrando esse trio aqui, tá vendo? Que esse trio é o trio das interações físicas, certo? Desse trio eu vou tirar text mining. Eu vou deixar só experiments e database. Você sempre tem que dar update, tá, gente? Pronto, agora ficou menos ainda, mas tudo bem. Para o que eu quero fazer aqui, isso já é suficiente. Notem, novamente, eu quero chamar a atenção. Isso aqui não é um referencial para um estudo científico, certo? Tem estudo que você vai querer analisar qual a expressão. É importante, por exemplo, certo? Tem estudo que você usar dados de mineração, o Murilo tinha chamado a atenção, por exemplo, às vezes você quer pegar uma coisa para descoberta, né? Se você só pegar o que está provado, você não tem espaço para descobrir o que não foi provado, certo? Então, às vezes, você vai ativar algumas dessas coisas porque você está tentando ver se você descobre alguma coisa nova, tá? Para nosso estudo, a gente só está querendo simplificar a rede, tudo bem? Se vocês fizeram isso, vocês vão ver que essa rede vai estar simples o suficiente. O que ela está mostrando para a gente? Ela está mostrando as proteínas que vamos pensar, as proteínas que são resultados dos genes diferencialmente expressos entre um tecido normal e um luminal A, certo? E as interações físicas registradas sobre essas proteínas.
Ah, André, então por que tem uns caras que estão fora da jogada? Primeiro, porque não tem uma interação física registrada, certo? Primeira coisa. Segundo, mas ela não interage com ninguém? Notem, preste atenção. A gente não está pegando um passway aqui, certo? Se a gente pegasse um passway, montasse um passway, todo mundo ia estar interagindo com todo mundo, certo? Aqui não, a gente só pegou quem está diferencialmente expresso. Então vão ter uns caras soltos lá. Porque, lembrem-se, um câncer é uma mutação, certo? Então vai ter um maluco lá que está expressando, mas que na verdade a expressão diferencial dele, né, não necessariamente está desencadeando outras expressões diferenciais, ou não necessariamente os caras com quem ele conversa estão expressos diferencialmente, mais ou menos isso, tá certo? Bom, beleza. Tá aqui a rede, todo mundo entendeu essa rede? Agora a gente vai jogá-la de volta para o disco, tá bom? Então a gente vai chegar aqui agora e vai descer e vai fazer assim, ó, exports, e a gente vai fazer o download desse cara aqui, ó, short tabular text, é o que tem escrito Cytoscape na linha aqui, ó. Você vai fazer o download desse cara aqui, certo? Que, para quem está acompanhando, no meu GitHub, ele está como Physical Database. É porque antes eu tinha testado sem fazer essa filtragem. A rede ficou muito grande. Depois eu vou mostrar ela para vocês, tá? Então, se vocês vierem aqui no GitHub, vocês vão achar esse cara. É esse cara aqui, ó. String Interactions Short Physical Database, tá? Bom, aqui eu preciso chamar a atenção para vocês o que o string produziu como tabela. Novamente, ele produziu um TSV. Parece que essa galera de biologia prefere tab do que vírgula. Tudo bem. É um TSV, que novamente é um Tab Separated Verb. Tudo bem? Aí aqui eu tenho, olha só, lembrando, a gente já teve essa aula, essa tabela representa um grafo, certo? E aqui então eu tenho o nó de origem, o nó de destino, tudo bem? Todo mundo já tem que entender isso como se fosse gramática básica da disciplina. Só que esse arquivo, ele está desnormalizado. O que significa isso? Ah, eu poderia ter um outro arquivo só explicando quem são os nós, mas eu não tenho. Ele resolveu colocar tudo aqui. Então ele criou informação redundante. Por exemplo, tem uma coluna aqui que é um ID do nó 1. Tem outra coluna aqui que é o ID do nó 2. A gente já discutiu isso, está desnormalizado, tem redundância, eu não vou entrar nesse detalhe aqui. E depois aqui eu tenho os valores das arestas. Mesmo eu tendo dito que ele só vai considerar physically expressed, ele mostra para mim todo mundo, certo? Ele mostra todo mundo. Tudo bem? Eu acho, ou pelo menos eu espero, que no score final ele só tenha considerado Ah, não, ele não mostra todo mundo não, beleza. Legal. Ele na verdade só está mostrando os que eu escolhi, tá? E o Automated Text Mining, que eu disse para não usar, ele zerou. Tá, beleza. Todo mundo entendeu essa tabela? Agora vamos entrar no Cytoscape. Então olha só para ver onde a gente está no panorama. A gente já, vão entrando aí no Cytoscape, pegou o DIL, gerou os nós, que são os RNAs diferencialmente expressos. Jogou eles dentro do string, montou uma rede das proteínas que são geradas quando aqueles genes, né, as proteínas que aqueles genes pediram para gerar. Montamos uma rede no string das interações entre essas proteínas que foram testadas experimentalmente ou estão disponíveis no banco de dados. Geramos um arquivo que são os nós e as arestas juntos, desnormalizado. Agora vamos jogar no Cytoscape. Vamos lá. Então, todo mundo deve ter aberto o Cytoscape aí. Agora vai ficar divertido, gente. Agora a gente vai começar a ver coisa colorida na tela, bolinha, essas coisas assim mais legais. Bom, o que a gente vai fazer no Cytoscape? Primeira coisa, a gente vai dizer assim, Cytoscape, eu quero que você traga para mim
essa rede, construa uma rede a partir do arquivo. Então, lembrando, não sei se todo mundo lembra, file, import, network from file, certo? Aí vocês vão pegar o arquivo que vocês geraram do string, tá? Aquele que vocês geraram do string, e aí ele vai abrir essa tela. Essa tela é uma tela para vocês prestarem atenção, gente, tá? O que tem nessa tela? O código do nó 1, que ele está de verdinho dizendo, esse é o meu nó de origem, ele já reconheceu automaticamente. O código do nó 2, que é o meu nó de destino, ele já reconheceu automaticamente. Essa coluna, na verdade, é um metadado do nó 1. Então vocês podem clicar aqui e metadado do nó 1 é essa folhinha verde aqui, ó, Source Node Attribute, tá? Esse outro aqui é um metadado do nó 2, então é Target Node Attribute. Cuidado para não embaralhar, porque ele só aceita uma chave de origem e uma chave de destino. São esses dois. Esses dois são metadados da origem e do destino. Tudo bem? Aí depois, vamos andar aqui, ó, vamos passear. Homology, Deus sabe o que é isso. Então eu vou ignorar. Experimentally Determined Interaction, ok, ele está certo. É um metadado da aresta, está certo. Database Annotated também é um atributo da aresta, está certo. Automated Test Mining, eu posso fazer ele ignorar aqui, ó, porque está tudo zero, porque a gente pediu para ele não considerar. E aí tem o Combined Score, que é um atributo da aresta. Maravilha. Eu vou dar um OK e ele vai trazer para mim esse grafo aqui. O meu Cytoscape está meio rebelde, não está querendo me dar aqui. Todo mundo chegou nesse grafo aqui? Ele ficou montadinho assim, bonitinho? Bacana. Então esse é o grafo, certo? Tá. Agora a gente vai voltar para a teoria. Eu tenho o grafo que eu preciso e agora a gente vai se perguntar o que esse grafo me diz. Tá certo? A gente vai fazer que nem Michelangelo, que vai lá para o grafo e vai falar, parla! Parla! Né? Vai pedir para o grafo falar alguma coisa. Então, mas para isso eu preciso entender que grafo é esse. Então a gente vai voltar para a teoria agora. A gente vai voltar para os slides teóricos, certo? Para entender o seguinte. Primeiro, eu quero me perguntar o seguinte. Esse grafo, ele tem alguma coisa diferente de qualquer grafo? Essa é uma pergunta que a galera se fez. E aí, eu vou falar um pouquinho para vocês. Eu espero que todo mundo saiba o que é isso, mas eu vejo que tem gente que fica insegura quando a gente fala de histograma. Todo mundo sabe o que é um histograma? Então, só relembrando, isso aqui é muito básico. Se o cara não souber o que é um histograma, quando chegar em casa, vai lá e dá uma estudada rápida, porque sem histograma não tem como trabalhar nessa disciplina, certo? Esse é um histograma, por exemplo, que está mostrando o quê? O que vocês acham que está mostrando aqui? A altura, né? E essa é a forma mais visual de mostrar um histograma. É excelente esse cara aqui. Por quê? Porque a altura de uma coluna desse histograma está me mostrando quantos indivíduos tem aquela altura, certo? Então, quanto mais alta a coluna, mais indivíduos atendem aquele valor, certo? Tudo bem? Então, o que vocês observam aqui? Isso aqui é quase uma curva que a gente chama de curva normal, não é? Curva normal, que é a maioria está nessa distribuição mais central aqui e tem umas caudas dos lados com os caras que estão fora daquela coisa mais central, certo? É muito importante, se alguém não lembra o que é uma curva normal, o que ela representa, porque é importante,
eu recomendo que vocês deem uma revisada nisso, tá? Porque eu acho que eu até tenho um vídeo gravado sobre isso. É fundamental para o que a gente vai analisar aqui. Se o cara não olhar isso e entender de cara o que está acontecendo, vai ser problema para vocês daqui para frente, tá? Então aqui, por exemplo, tem duas curvas normais. O que essas duas curvas normais estão me dizendo? Em média, exatamente. Né? Então vocês estão vendo que a distribuição normal de altura dos homens, né, é maior do que a distribuição das mulheres. Ah, mas tem homens que são mais baixos do que algumas mulheres? É claro que tem, ó. Vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Mas começa a sair daquela distribuição onde estão a maioria dos homens. Então essa é a curva normal está me dizendo, tá? Então a distribuição normal, depois vocês podem assistir esse vídeo. Isso aqui para mim foi revolucionário quando eu fiz isso no laboratório de física, chama Galton Box. Ele vai mostrando, hã? Aqui, exatamente. É. Exatamente. Na verdade, tem até um simulador aqui, ó. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas é só para quem não entende o que é uma curva normal. Mas, na verdade, isso é uma definição estatística, né? De que a gente tende à média, certo? Eu nem lembro mais como é que eu uso isso aqui. Em algum lugar eu dou stat. É nesse verde aqui, será? Aí ele vai mostrando as bolas caindo, certo? E aí, isso aqui é aleatório. Existem, se você entrar nos laboratórios de física, eles sempre tem esse Galton Box aqui para você ficar brincando, tá certo? Ah, André, mas aqui não está dando exatamente uma normal. É porque é o seguinte, tem várias questões que vocês têm que entender da estatística. A primeira é a teoria dos grandes números. Quanto mais você cresce o número de amostras, mais você vai entender uma curva normal perfeita, tá certo? Se você tiver poucos números, vai ter ali umas distorções. Ah, não tem ninguém aqui, não tem ninguém. Ou seja, o que vai acontecer depois de muito tempo com essas bolinhas caindo é que as coisas vão ficar uma distribuição normal, beleza? André, por que você está tanto falando de distribuição normal? Você vai entender agora. Ó, e aí eu recomendo também que vocês assistam, quem não entende muito bem o que é uma curva normal, esses dois vídeos. Esse aqui, do Átila, é excelente, ele trabalha com Galton Box, e ele não fala só do que é a curva normal, mas também fala quando a curva normal tem, como é que a gente chama, inclinações para o lado, inclinações, a gente inclusive estava vendo uma numa reunião nossa recente, né? Que como interpretar uma curva normal que às vezes a inclinação fica, ela não é sempre certinha do jeito que você está vendo, tá certo? Ela pode ser mais afunilada, pode ser mais aberta, pode ser mais inclinada para um lado, para o outro, e isso tem uma interpretação estatística. Quem não sabe isso, dá uma olhada nisso aí. Então, eu botei como tarefa, mas eu não vou botar como tarefa não, porque eu quero que vocês só entreguem o Cytoscape, tá certo? Mas eu queria que vocês me dissessem agora. Eu quero exemplos de distribuições normais. Além da altura. A altura eu já dei, não vale. O que você acha que é normal? Tem uma distribuição normal? Hã? Arremesso de dados. Boa. Tá certo? O que quer dizer arremesso? Como arremesso de dados tem uma distribuição normal? Se eu pegasse, sei lá, 2 dados ou 3 dados, tá certo? E fosse vendo a soma dos números, por exemplo, eu ia conseguir ver que no final das contas eu ia ter uma distribuição normal desses números. O que mais? A idade é uma distribuição normal, né? O que mais? As notas, é mesmo. Vai ter uma galera que a maioria vai tirar ali na média. Então, tem várias coisas, ó. O tamanho de coisas que podem ser produzidas por máquinas. Erros em medições, tem uma distribuição normal, certo? A pressão sanguínea, distribuição normal. Notas de um exame, tem distribuição normal. Então, isso pode levar a gente a acreditar que os fenômenos do mundo real todos têm distribuição normal, certo? Não é isso?
Tem coisas paranormais. Tem coisas paranormais. Mas não. Na verdade, tem muitas coisas que não seguem distribuição normal. E, aliás, existem várias medidas para trabalhar com esses casos, tá certo? A pergunta que a gente vai se fazer agora é: e se eu olhar uma rede, essa rede que a gente pegou, certo? E me perguntar o seguinte, olha só o que eu vou perguntar para vocês. Imagina que um nó tem uma proteína se comunica com outra proteína. Tudo bem? É aquela conexão física, certo? Vocês concordam que vão ter proteínas que vão ter muitas conexões, proteínas que vão ter poucas conexões ou nenhuma, e vão ter proteínas que têm ali uma média de conexões, não é isso? Vocês acham que se eu olhar, fizer um histograma, presta atenção no que eu estou dizendo, das conexões entre proteínas, a distribuição vai ser normal? Eu vou fazer uma pergunta mais simples do que essa, mais simples. Tem gente nessa sala que tem muitos amigos. Tem gente nessa sala que tem um número regular de amigos. Tem gente nessa sala que é mais reservado, tem poucos amigos. Certo? Se eu fosse contabilizar o número de amigos que as pessoas dessa sala têm, vocês acham que é uma distribuição normal? Ou seja, vão ter pessoas que vão ter ali mais ou menos a mesma quantidade de amigos, vai ter uma galera que tem poucos amigos e uma galera que tem muitos amigos. Vocês acham que é uma distribuição normal? Vocês acham? Então, vamos olhar isso agora. Só que dessa vez vocês vão olhar experimentalmente. Vamos lá. Então a gente vai voltar para o Cytoscape e vai fazer essa pergunta para o Cytoscape. O que a gente vai perguntar para ele? Esta rede, se eu olhar as conexões, tem uma distribuição normal? Certo? Como é que eu faço isso no Cytoscape? Eu vou chegar aqui... não, peraí. Antes de eu responder essa... não, calma, tem um negócio antes disso. Eu vou fazer o seguinte. A gente às vezes fala assim, quando um fenômeno é muito complexo, certo? Tem muitas variáveis atuando, muitas vezes a gente tem tendência a considerar aleatório. Eu vou dar um exemplo, o arremesso de dados, que foi um exemplo agora, tá certo? Quando eu jogo um dado, certo? Se você não acreditar em casualidade, em aleatório, se você não acreditar nisso, você vai dizer que existe um conjunto de componentes físicos extremamente complexo que vai fazer aquele dado cair numa certa posição, certo? Esses componentes físicos extremamente complexos, que eu não vou descrever, no final das contas, acabam podendo ser sumarizados, sintetizados, com uma distribuição normal. Como se fosse aleatório. Então, muitas vezes, se você não acreditar que existe aleatoriedade de fato, você poderia dizer que um conjunto muito complexo de coisas, que eu não sei explicar, resultam num comportamento que eu vou descrever como aleatório. Certo? Bom. Então, vamos tentar pensar se essa rede seria isso. Ou seja, um conjunto muito complexo de fatores faz com que uma proteína converse com outra proteína, ou interaja com outra proteína. Se eu não quiser entrar nos detalhes, eu poderia imaginar que essa rede, as conexões, é como se comportassem aleatoriamente. Tudo bem? Então a gente vai fazer o seguinte agora, a gente vai instalar um plugin chamado Randomize. Para isso, vocês vão entrar aqui em Apps e vão colocar App Store, Show App Store. Tá? E aí no Show App Store, você vai pegar esse cara aqui, ó. Network Randomizer. Escreve ali na busca, certo? Network Randomizer. Ele vai abrir no navegador o cara, certo? Ele vai abrir lá no navegador.
E ele faz uma mágica que, se você me perguntar como ele faz isso, eu não sei, mas ele faz. Realmente não sei, nunca gastei tempo entendendo. Você instala aqui no navegador, ele aparece no Cytoscape. Como ele faz isso, eu não sei. Eu não gastei tempo ainda entendendo, mas achei genial. Manda instalar. Você manda instalar aqui, ele aparece no seu Cytoscape magicamente. Certo? Oi? Lá no meu slide tem a página do Network Randomizer. Quem não conseguiu, na minha página tem o link para o Network Randomizer. No slide, desculpa, nos slides tem o link aqui, ó. Aí, depois a gente vai voltar para o software. Ó, tá aqui, ó. Quem não... Conseguiram instalar? Ele deve instalar rápido, né? Se ele instalou rápido, agora aqui você vem para Apps e vai clicar em Network Randomizer. Aí ele vai aparecer aqui à esquerda. Vê se todo mundo conseguiu chegar nisso aí. Chegou aí no teu? Deixa eu ver. Ele baixou um jar aqui. Ah, ele não tinha aquele negócio de install lá, não? Tinha? Ah, install não, só tinha download. Ah, no Mac ele só tem download. Espera aí, deixa eu dar um pause aqui. Hã? Eu acho que no caso do Mac, no Apps, deve ter alguma opção. É aqui, ó, Install Apps from File, tá vendo? Aqui no... aí você vai pegar esse jar que ele baixou. Então, quem tem Mac, ele não funciona direto. Ele faz um download de um arquivo jar, aí você tem que vir aqui para esse Install Apps from File, pegar o jar. Funcionou? Sucesso. Agora, vamos lá. Redes aleatórias, daqui a pouco eu vou falar sobre elas, é uma coisa que foi estudada. Deixa eu ver se eu tenho slide mostrando ela. Tá? Esse mistério que eu vou fazendo e indo e voltando é proposital, tá, gente? Então, vamos lá. Redes aleatórias, elas são estudadas, tá? Ah, eu esqueci de falar. Para você entender uma rede aleatória, você precisa entender uma medida chamada grau, certo? O que é um grau de um nó? Dado um certo nó, o grau dele é em quantos nós ele está ligado, certo? Então, por exemplo, o grau do nó A é 3, tudo bem? Do B é 2, do C é 2 e do D é 3. Cada nó tem um grau. E vocês concordam que eu posso calcular a média do grau, né? Grau médio da rede, né? É só somar os graus e dividir pelo número de nós, certo? Bom, então tem uma área que tentou entender essas redes e se existe alguma coisa especial nelas. Então a gente tem lattices, random e complex networks. Então o que são lattices? Tá, não, eu queria, não. Então o que são lattices? Lattices são redes configuradas iguais, assim. Se eu seguisse um padrão bonitinho, por exemplo, uma treliça, alguma coisa que tem um padrão certinho, eu chamo de lattice. Random é o que a gente vai fazer agora. O que é um random network? Depois eu vou mostrar mais detalhes, mas um random network é o seguinte. Imagina que eu tenho um número de nós, certo? E eu tenho um número de arestas aqui. Você me diz quantas arestas você quer. Diz, André, você tem 5 nós e você tem 10 arestas. Certo? Pegando essas arestas, eu vou rodar. Se eu tenho 10 arestas, eu vou rodar esse programa 10 vezes, concorda? Cada ciclo, eu sorteio 2 nós e pego essa aresta que eu tenho e coloco entre eles 2. Certo? Próximo ciclo, sorteio 2 nós, pego essa aresta, conecto eles. E aí você pode fazer com ou sem repetição. O mais comum é sem repetição. Sem repetição quer dizer o quê? Se eu sorteei 2 nós e ele já tem aresta, eu vou sortear de novo, eu não vou dar para eles, certo? No final,
eu peguei essas 10 arestas, coloquei nesses nós de uma forma aleatória. Todo mundo entendeu o que é uma distribuição aleatória? Isso foi bastante estudado por um matemático chamado Erdős, tá? Que eu até estava contando que tem uma história muito interessante, porque ele vivia na casa dos amigos, ele te mandava uma mensagem, uma carta, sei lá, dizendo, olha, eu vou passar um tempo aí para a gente trabalhar junto. Ele é um matemático muito famoso, e as pessoas acabavam aceitando ele em casa. Ele praticamente, eu não sei se ele tinha casa, acho que não, ele só vivia com uma malinha indo de uma casa para outra, e ficava um período longo lá trabalhando. E esse Erdős, ele desenvolveu várias pesquisas em redes aleatórias. A gente não vai entrar em detalhes, mas ele queria entender como é que funcionava. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar essa rede, que eu já tenho, certo? E eu vou aqui em Tools e vou pedir para analisar essa rede, certo? Ele vai perguntar se eu quero analisar de forma direcionada, não. Eu vou dar OK, e ele vai criar para mim aqui do lado um resumo da minha análise, certo? Tá ali. Então ele vai mostrar para mim, olha, você tem nessa rede 340 nós, 562 arestas, certo? A média de grau, né, de vizinhança é de 3,8, certo? Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero chegar para ele e dizer assim, bom, imagine que eu vou criar uma rede aleatória que nem essa, certo? Então, a minha rede aleatória vai ter o mesmo número de nós e vai ter o mesmo número de arestas. Só que ao invés dessa topologia, eu quero que você pegue as arestas e faça aquele esquema que eu falei. Sorteia e bota lá. Sorteia e põe a aresta. Tudo bem? Vou mandar ele gerar a rede. Aí você simplesmente seleciona o primeiro, Randomize Current Network, quer dizer, ele vai criar uma nova rede seguindo esses mesmos números de nós e o mesmo número de arestas, só que as conexões vão ser randomizadas, certo? E aqui embaixo você vem e simplesmente escolhe Start Randomization. Aí ele criou a rede, aqui você pede para ele criar uma view dessa rede, certo? Bom, agora eu tenho duas redes, certo? E eu quero que vocês comparem visualmente, não me falem nada, comparem visualmente essas duas redes. Então, se vocês vierem para essa aba Network, vocês conseguem ver a primeira rede, olhem ela bem, e vocês conseguem ver a segunda rede. O que vocês têm a me dizer? Elas se parecem ou não? Elas não se parecem, né? O que tem? Então, peraí. O que tem de errado aí? Bom, vamos lá. Primeiro, agora sim, a gente vai fazer aquilo que vocês queriam. A gente vai fazer o histograma. A gente vai pegar e pedir para ele fazer um histograma. Primeiro da rede aleatória. Então eu vou aqui em Tools e Plot Histogram. Certo? Ah, desculpa. Para poder plotar o histograma, em Tools você tem que analisar a rede aleatória também. Então dá um Analyze Network na rede aleatória. Ok. Você vai inclusive perceber quando você analisar a rede aleatória que o número de nós e o número de arestas é o mesmo. Só que ele distribuiu aleatoriamente. Certo? Vamos pedir para ele plotar o histograma. Agora, Tools, Plot Histogram. O que vocês vão ver? Uma coisa meio parecida com uma normal ali, né? Se tiver, na verdade, depois eu vou mostrar para vocês uma versão. Se eu botasse mais nós e arestas, ele ia ficar mais uma curva normal. Aqui, ele não está tão bonitinho porque ele tem poucos nós e arestas, tá certo? Mas vocês concordam comigo que isso é praticamente uma distribuição normal ali, não é? Só que ela está mais para um lado, mas você está vendo, ó, a maioria dos nós tem um número de arestas, tem poucos que têm poucas arestas e poucos que têm muitas arestas. Certo? Se eu fizer essa análise para a rede das proteínas, vocês acham que vai dar isso? Vamos lá. Histograma da rede de proteínas. Oh!
Caramba! O que isso está me dizendo? Vamos analisar esse histograma comigo. O que esse histograma está me dizendo? A grande maioria tem o quê? Uma conexão, nenhuma conexão. A grande maioria. Certo? Na medida que eu aumento o número de conexões, eu vou diminuindo os números de participantes. E pouquíssimos têm muitas conexões. Cara, peraí, isso não é uma distribuição normal? Não, não é uma distribuição normal. Mas foi um acidente nessa nossa rede? Não foi um acidente. Se você pegar qualquer rede de interação de proteínas, qualquer uma, vai dar uma distribuição dessa. A gente chama de livre de escala. Depois a gente vai explicar o que é isso. Tá, mas é só proteína que é assim, né? Não. As interações sociais das pessoas são assim. Se a gente fizesse um histograma do número de amizades das pessoas, ia dar um gráfico desse. Exatamente assim. Se você pegar lá no Facebook ou no Instagram, seja lá onde for, tem uns caras que hoje em dia são chamados de influencers que estão aqui, né? São poucos com trilhões de conexões. A grande maioria tem poucas conexões, certo? Ah, mas então é só rede social e proteína? Não. Se você pegar, por exemplo, e fizer uma rede dos trajetos dos aviões, vai dar uma distribuição assim. Se você pegar os neurônios do cérebro, vai dar uma distribuição assim. Se você pegar as raízes de uma árvore, a rede das raízes, vai dar uma distribuição assim. Certo? Se você pegar as conexões da internet, vai dar uma distribuição assim. Então isso significa que tem alguma informação aqui, concordam comigo? O que tem aí? O que isso está me dizendo? O que isso está me dizendo? Isso é a raiz das redes complexas. Essas são redes complexas. E o que são as redes complexas? Então vamos olhar agora o que isso significa. Aqui eu estou mostrando interações entre proteínas. Aqui foi um exemplo anterior que eu dava do fungo, né? Eu não pegar. E aí eu mostro uma rede aleatória do fungo. Não, essa é a rede real da interação entre as proteínas do fungo. E essa é uma rede aleatória. Aqui látex, eu vou pular isso. Essa é uma rede aleatória com a distribuição normal, tá? Então, o que isso está me dizendo? Isso aqui é o que a gente chama de power law, tá? Então, a gente vai encontrar esse comportamento numa quantidade enorme de redes por aí afora, tá? A internet, né? Se você pegar a colaboração entre atores e filmes, né? Ou seja, dois atores que colaboram no mesmo filme, criar uma rede vai ser assim, físicos que são coautores em artigos, vai dar uma rede assim, e outras áreas. Você vai achar esse grau. Então, a gente começou a perceber que redes que provêm da natureza, elas têm essa característica, certo? E mais, ela permite que a gente faça análises nela. E agora a gente vai fazer um tipo muito rápido de análise, muito superficial, só para vocês terem uma ideia, certo? Duas análises importantes. Uma das análises é o seguinte: essa rede, se ela tem gente que é muito conectada, esses caras, eles são provavelmente importantes. Por exemplo, você imagina um neurônio seu que é muito conectado. Aquele neurônio ele tem algum papel central. E a gente chama isso de medida de centralidade. Então, existe uma forma de eu analisar a centralidade. Agora vocês vão baixar um outro plugin, certo? Que é, aqui ó, deixa eu ver aqui nos plugins. Vocês vão baixar um outro plugin que é esse CytoNCA, tá? CytoNCA. Se alguém quiser o link direto, no slide tem o link dele. É esse CytoNCA aqui, tá?
Instalem o plugin CytoNCA. O que eu vou fazer com o CytoNCA? Tá? Todo mundo conseguiu instalar? Ele deveria instalar meio rápido. Conseguiram instalar? Bom, vamos instalar logo os dois que tem que instalar? Instala esse e instala um outro chamado Cluster Maker 2. Esse aqui, ó. Também está no slide. Chama Cluster Maker 2. Tá? É esse aqui, ó. Tem no slide também. Tá? Instala esses dois caras aí. Tá? O que eu vou fazer agora é uma análise ultra superficial. Só para vocês terem uma visão geral do mapa da coisa. Porque depois a gente vai estudar mais formalmente, mais profundamente o que essas medidas, como elas são calculadas, como interpretá-las, o que elas significam. Certo? Tudo bem? Conseguiram instalar os dois plugins? Então vamos ativar primeiro o Cyto aqui em Apps. Ativem o CytoNCA aqui e vocês dão Open aqui. Certo? Ele vai abrir aqui à esquerda. Certo? Então, o que ele vai mostrar aqui, o que esse plugin faz? Ele calcula centralidade. O que é centralidade? Novamente, de uma forma muito informal. Vocês lembram que eu mostrei centralidade quando eu mostrei betweenness, informalmente, closeness, tá certo? Mas existe uma centralidade que ela é uma centralidade que a gente chama de eigenvector e que também uma evolução ou uma variante dela se chamou PageRank. E o PageRank fez a Google se tornar a Google. Foi graças ao PageRank que a Google nasceu, certo? E o que essa medida de centralidade faz? Eu vou falar de uma forma muito informal. Imagine que eu tenho um grau. O que significa um grau? Quantos eu me conecto, certo? Quanto mais conectado eu estou, mais importante eu sou, certo? Mas eu posso me conectar com um monte de gente, só que essa galera não se conecta com ninguém, certo? Ah, eu sou muito conectado, mas é um bando de gente que não conversa com ninguém, então isso não é tão importante. Seria mais importante se as pessoas que eu me conectassem, elas também fossem muito conectadas. Então note que isso é um conceito que ele é recursivo. Mas como é que eu vou considerar que essas pessoas são importantes ou são conectadas? Também eu vou olhar com quem elas se conectam se são muito conectadas. Então isso é recursivo. Não depende só de quanto eu me conecto, mas da importância com quem eu me conecto e assim por diante. Eu vou pedir para ele calcular o eigenvector para mim. Então eu vou escolher aqui ele, eigenvector aqui, sem peso, porque a gente não vai considerar o peso agora, tá? Então eu só quero olhar a topologia de conexões, certo? Eu poderia considerar o peso? Poderia, que seria aquela medida do score que foi produzido pela string. Mas eu não vou considerar isso agora, tá? E aí eu vou dar um analyze, certo? O que ele vai fazer nessa análise? Agora eu vou olhar aqui embaixo, ó. Eu vou descer. E aqui, vocês estão vendo que tem umas abas lá embaixo, bem embaixo aqui? Vai para Node Table aqui. Tá? Então, isso aqui está me mostrando os campos de cada nó, certo? Muitos desses campos foram produzidos pela análise que a gente fez. Inclusive, teve uma aula que eu mostrei, Closeness, Centrality, a gente foi vendo algumas coisas. Agora você vai ver aqui que ele vai criar um campo para essa centralidade de eigenvector. Tá vendo aqui? Ele está mostrando a centralidade. Ah, André, então eu queria que os nós mais centrais ficassem maiores e os nós menos centrais menores, certo? Então agora a gente vem para Style, certo? E no Style, bom, uma das coisas que facilita muito é se você disser que esse Lock Node Width and Height, porque aí eu mudo o tamanho junto, sem precisar mudar cada um separado do outro. Então você clica aqui, ó, aí vai aparecer aqui o Size. Estão vendo o Size aqui? O Size, o tamanho está padrão 35. Eu vou dizer, eu quero que você cresça o tamanho
de acordo com a centralidade. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa casinha branca do lado do 35. Aí ele vai me dizer assim, qual é a coluna que você quer considerar nesse mapeamento? Eu vou pegar a coluna eigenvector, essa aqui, ó. Tá? Qual é o mapping type? Esse aqui vai ser continuous, quer dizer que o nó vai crescer continuamente de acordo com o valor do eigenvector, tá certo? Pronto. Agora, você vai perceber aqui, ó, que tem uns nós aqui maiores, porque eles são mais centrais, e tem uns nós menores que são periféricos, tá vendo? Ah, André, mas o que essa centralidade significa? Olha, pode significar um monte de coisa. Uma das coisas que a gente estava discutindo outro dia é que as proteínas mais antigas, que são produzidas por genes mais antigos lá dos ancestrais, elas têm tendência a se conectar mais, não é? Então a gente consegue inferir esse tipo de coisa. Mas elas também ali significam que elas estão interagindo com um monte de gente, não é? Se você mexe nessa proteína aí, você vai afetar toda essa galera que ela está conectada. Por outro lado, se você pegar um cara mais periférico, né? Mas note, essa análise que eu estou falando aqui, ela não pode ser feita nessa rede especificamente, porque essa aqui é só a expressão diferencial. Ela não está mostrando toda a cadeia de fato, certo? Só para vocês entenderem. Fala, Murilo. Ali no meio? É. SR. SR1? Quem lá? Vamos lá. Quem é o Quem é o SR1? Que está central aqui. Vamos lá. Que tipo de câncer ele está falando? Ah, é verdade. Lembrei. É o receptor estrógeno. É o receptor Quem está estrógeno. um pouquinho à esquerda, um pouquinho mais para cima? PGR. Progesterona. Então, teoricamente, a gente comparou o luminal A com o normal. Luminal A são os tipos de tumores que geralmente aparecem, são classificados por terem expressão aumentada de receptor estrógeno. Legal, legal. E duas coisas você pode concluir daí, né? É que, como o Murilo falou, o S é bem lembrado, isso foi bom. É por isso que ele tem que combinar as aulas. O ESR1, ele é bem central, tá certo? E ele significa que ele é muito conectado. Significa que quando ele está alterado, como o Murilo tinha falado, ele vai gerar um impacto em vários processos celulares, em várias coisas, certo? Tá, mas agora eu quero analisar uma outra coisa. Então, uma das coisas importantes vocês entenderem é que centralidade faz sentido em rede complexa. Faz sentido em rede aleatória? Vamos ver? Calcula a centralidade dessa rede aleatória. Vamos lá. Vocês vêm para a network e chaveia para a rede aleatória, certo? E faz a mesma coisa, tá? Você vem aqui para o... Ele geralmente aparece aqui do lado, ó. Uma abazinha, cita NCL, já está aqui, ó, se quiser. E pede para analisar essa rede, tá? E ela já vai pegar o estilo da outra, tá certo? Você vai perceber o seguinte, a centralidade, se você olhar pelos números, você vai ver aqui, ó. Não vai mudar muito. Por que não vai mudar muito? Porque numa distribuição normal, a grande maioria é conectado mais ou menos no mesmo grau. Eu não tenho hub. Então, você não vai ver esse tipo de comportamento numa rede aleatória, certo? Numa rede complexa, a centralidade é muito importante, porque está mostrando os caras que são altamente conectados e que são muito importantes, tá certo? Quer dizer, a palavra importância é informal. Importante depende, né? Mas ele é muito conectado. Finalmente, a gente vai rodar um outro algoritmo que é usando o Cluster Maker, tá? Então aqui no Cluster Maker Network, você vai olhar aqui, ó, Cluster Maker
Cluster Network. Tá vendo? E no Cluster Maker Cluster Network, você vai rodar, ele tem vários algoritmos de cluster, que vocês vão ver nesse caso aqui de comunidade. Você vai pegar esse Leiden Clusterer. Deixa os parâmetros como estão e dá OK. O que esse algoritmo vai tentar fazer? Ele vai tentar detectar o que a gente chama de comunidades. Será que tem grupos que são mais agregados entre si do que os outros? Certo? Agora a gente vem para Style, certo? E a gente vai mudar a cor de acordo com a comunidade, certo? Então, novamente, onde tem Fill Color, você vai pegar a célula do lado dela, que está branquinha, clicar. Aí você vai botar coluna. Aí você vai ver que tem o Leiden Cluster aqui, tá vendo? E o mapping, vamos botar... O ideal, quando você faz clustering, quando você faz comunidade, é que você não bote o contínuo, porque o ideal seria o discreto. O problema é que eu não configurei com vocês, que não deu tempo ainda, e o Leiden está gerando muitos clusters. Se você olhar aqui, ó, esse número aqui, se você botar discreto, ó, ele gerou 340 clusters. Então, quando você pede discreto, você tem que atribuir manualmente as cores. E fazer isso para 300 é um problema. Então, vamos botar o contínuos mesmo. Não vai ficar ideal, mas vai servir para a aula de hoje. Certo? Bom, o que vocês vão perceber aqui? Vocês estão vendo que tem um cluster ali, ó, uma comunidade que a gente chama. É um grupo de caras que estão altamente conectados entre eles e menos conectados com os outros. Tá certo? Tem um grupo amarelo ali, que forma um outro cluster. Então, o que a comunidade significa? Significa que aquele grupo ali, de alguma maneira, estão bastante conectados entre eles e menos conectados com os demais. Poderia, por exemplo, ser interpretado como alguma coisa ligada a algum tipo de processo, ou conjunto de processos muito ligados que a célula está desenvolvendo. Eu quero lembrar que, nesse caso, é uma rede de expressão diferencial, então não dá para tirar essas conclusões ainda. Mas é só para vocês terem uma ideia do que isso significa. Se vocês fizerem a mesma coisa na rede aleatória, vocês vão perceber aqui, na rede aleatória, então se você rodar o Cluster Maker na rede aleatória, vocês vão ver que, na verdade, vocês não vão conseguir detectar. Ele vai criar praticamente como se fossem mini comunidades, ou cada nó uma comunidade. Não dá para achar uma comunidade de fato. Por que não? Porque numa rede aleatória eu não tenho formação de clusters. Porque como eu estou ligando aleatoriamente, eu não tenho grupos, não tenho clusters. Tá certo? Então, a aula de hoje não foi para mostrar detalhes dessas coisas, mas para dar uma ideia para vocês do que a gente consegue fazer com redes complexas, certo? Então, voltando aos slides para a gente fazer um encerramento, né? A gente passou... Aqui é só para vocês verem uns ensaios que eu fiz antes desse, se a gente não tivesse considerado só as interações físicas, tivesse considerado todas as interações, essa é a rede que ia sair, essa é a rede aleatória, e aí os gráficos, ó, esse aqui está mais parecido com uma curva normal, tá vendo? E esse aqui está um pouco mais... Mas é a mesma rede, certo? Agora vamos voltar para o slide que eu estou falando aqui de redes complexas, certo? Então, a gente vai perceber o que eu acabei de apresentar para vocês de uma forma muito rápida, é que as redes complexas, elas têm esse tipo de característica que é diferente de uma rede aleatória. Isso se chama topologia. A forma como os nós se ligam estão nos dando alguma mensagem, estão nos falando alguma coisa sobre o que está acontecendo, certo? E com isso, e eu não vou mostrar em detalhes agora, mas eu vou voltar para um slide que eu usei para começar essa discussão, que está aqui no começo.
essas métricas, essas formas de olhar a rede com hubs, comunidades, depois eu vou falar de motive, essa abstração no nível mais alto vai permitir que a gente saia desse nível mais rasteiro, de ficar olhando conexãozinha, e comece a olhar a rede. Quem são os caras centrais? Quem são as comunidades? Quem são não sei o quê? E é isso que a gente vai trabalhar aqui e exercitar. Também vamos fazer outra coisa que eu não mostrei hoje, já mostrei em aulas anteriores, que a gente vai conectar isso com outro tipo de rede, que é o de conhecimento, para se perguntar. Ah, legal, esses caras estão expressos, mas o que eles estão fazendo? Aí entrou aquela parte que o Murilo chamou de enriquecimento. A gente vai ter que associar isso aos pathways conhecidos e se perguntar, essa célula está tentando se multiplicar? Se duplicar? Essa célula está tentando evitar a morte? Ela está tentando isso aqui? Então isso não está visto aqui, tá? Porque a gente vai ver isso na hora que a gente conectar essa parte com a parte que é a de grafo de conhecimento, beleza? Então, é isso. Eu espero que isso tenha dado para vocês uma boa visão. Eu quis fazer um negócio muito rápido, porque na próxima aula vocês vão apresentar as propostas, não é isso? Estamos certos? Então, como vocês vão apresentar as propostas na próxima aula, seria importante que vocês tivessem essa visão, né, do que vocês pretendem fazer, certo? Terminar aqui.